Capítulo 157. A internet estava em alvoroço novamente, como de costume. Últimas notícias, caso encerrado. A grande fuga da prisão de Gizan. Últimas notícias, todos os 500 vilões derrotados. A Coreia do Sul está segura. Relatório aprofundado, perguntamos à Guilda do Tigre Branco. Quem derrotou os vilões? Entrevista. Vice-mestre da guilda Beck Mill cria repercussão com declaração, ele é um herói. As pessoas ficaram tão animadas quanto nunca quando viram as notícias inundando a internet. Caramba! Isso não pode ser real. Não foi a guilda do Tigre Branco que derrotou os vilões? O que isso significa? Quem mais poderia ter conseguido tantos deles? Você ao menos consegue ler? Alguém lidou com os vilões, e a guilda do Tigre Branco só lidou com as consequências. Então quem foi? Era uma pessoa, quem quer que fosse. LOL, isso é loucura. Então só um caçador acabou com todos eles? Ok. Estou começando a achar que esse caçador também deveria ser classificado como vilão. Então ele é um assassino em massa ou algo assim? As reações do público podem ser divididas em duas categorias. Foi uma coisa boa, claro, que os vilões da prisão de Gizan tenham sido mortos. Quem quer que tenha feito isso merecia elogios, sem dúvida. O problema era que havia muitos que foram mortos. Ele matou 500 seres humanos em um dia. Seja quem for, ele não pode ser normal. Ele é como um psicopata ou algo assim, pelo menos. Mas eles eram vilões. Tudo bem, não é? Então vilões nem merecem ser chamados de humanos, é isso? Os vilões têm direitos. S. Fato número 1. Todos os grupos de direitos humanos que alegaram isso agora estão mortos. Fato número 2. Todos eles foram mortos pelos vilões aos quais secretamente deram refúgio. Link relacionado. Eu os matei porque eles eram ridículos. Link relacionado. Quem eles pensam que são, tentando nos proteger? Eles nem estão acordados. Em um ponto, houve muitos grupos que lutaram pelos supostos direitos dos vilões. Mas por causa de tudo que os vilões fizeram desde então, a maioria das pessoas tendia a aceitar a definição de vilões da Associação de Caçadores, feras mágicas humanoides. Ainda assim, havia uma certa linha além da qual as coisas pareciam excessivas. Deixe-me desabafar. Quero dizer, 500 pessoas? É um pouco demais. Se ele é tão forte, certamente poderia ter encontrado uma maneira de poupar suas vidas e mandá-las de volta para a prisão. LOL, temos um santo de poltrona bem aqui. E se eles escaparem de novo? Você vai trazer? Bem, quem diabos é esse caçador, afinal? Por que eles não nos contam? Ele é um herói. Você está falando sério? Você honestamente diria às pessoas quem ele é agora? O público deveria estar elogiando-o até os céus, mas eles estão chamando-o de assassino em massa, haha. Ivan Dong-suk morreu também. Ele provavelmente está ansioso para esconder sua identidade só para o caso de Van Dong-soo querer vingança. LOL, Van Dong-soo é assustador. Isso eu consigo entender. Era tarde da noite, e Van Dong-soo, o vilão de classificação S, parou de repente em seu esconderijo enquanto lia as notícias da internet. Ele estava olhando para uma lista de vilões que foram mortos no incidente recente. Vilão de nível C, Van Dong-suk, falecido. Seus lábios, que estavam firmemente fechados, se abriram em um sorriso, expondo seus dentes brancos. A notícia o deixou estupefato e incrédulo. Ele está realmente morto. Van Dong-suk era seu irmão, de quem ele havia se separado anos atrás. Este era o mesmo irmão que havia acordado do nada, xingado Dong-soo por ser inútil e o deixado para trás sem pensar duas vezes. Foi por isso que Dong-soo nunca havia considerado uma reconciliação, mesmo depois de se tornar um caçador de rank S. Isso não significava que ele queria ouvir notícias de sua morte através das notícias, no entanto.
Eu pensei que ele estava vivendo tranquilamente na prisão. Ele escapou de repente, só para morrer em 3 dias? Por causa de uma única pessoa que matou todo mundo também. Dong-soo não sentiu vontade de ajudar seu irmão quando soube que Dong-suk havia escapado. Ele simplesmente ignorou a notícia. Dong-suk era um homem astuto, e certamente conseguiria se esconder muito bem. Mas agora ele estava morto. O mínimo que Dong-soo podia fazer por seu irmão era se vingar. Mas não tenho ideia de quem foi o responsável. Dong-soo procurou todos os artigos relacionados, mas a Guilda do Tigre Branco estava mantendo segredo sobre a identidade desse caçador. Como alguém havia dito nos comentários antes, estava claro que a guilda estava em guarda contra uma possível vingança. Mas nenhum segredo é para sempre, não neste mundo. Dong-soo sorriu e moveu seu corpo enorme para fora da cama. Um grosso colar de ouro em volta do pescoço dele fez barulho. Dong-soo saiu pela porta do seu quarto e surgiu no saguão de uma mansão chique. Esta já foi a residência secreta de um político corrupto. Dong-soo o matou e assumiu o controle dela, tornando-a seu terceiro esconderijo. Dong-soo passou pelo saguão vazio e saiu do prédio, fazendo uma ligação. O telefone foi rapidamente atendido do outro lado. Sim, Van Dong-soo. Como posso ajudar? Veio uma voz profissional na linha. Dong-soo foi direto. Quero informações. É sobre a morte de Van Dong-suk, a pessoa disse imediatamente. Dong-soo sorriu. Você é bom no que faz. Sim, eu quero saber quem matou meu irmão. Eu te pago quanto você quiser. Não precisamos de dinheiro. Mas gostaríamos da sua ajuda com um projeto futuro. Um projeto? Sim. Um pedido um pouco incômodo chegou recentemente. Dong-soo franziu a testa. Você percebe que estou fugindo da associação? Sim, claro que sim. É por isso que escolhemos um local no campo, longe de qualquer cidade onde você poderia ser detectado. Dong-soo resmungou infeliz. A voz na linha parecia ter esse pedido pronto com antecedência. Eles são desonestos como o inferno. Foi graças a eles, no entanto, que ele conseguiu escapar da associação até então e viver confortavelmente. É uma tarefa que você pode lidar em pouco tempo. Nós lhe daremos as informações que você procura assim que o trabalho estiver concluído. Tudo bem. Diga-me onde é. Yangpyeong. Não muito longe de onde você está agora, por acaso. Asterisco, asterisco, asterisco. Você entrou no calabouço das sombras. Suho chegou em casa no dia seguinte, tomou café da manhã e entrou imediatamente no calabouço das sombras. A internet estava agitada por causa do incidente da prisão de Jizan, mas a vida de Suho não havia mudado em nada, graças à guilda do Tigre Branco fazendo o melhor para mantê-lo longe dos olhos do público. Ele não permaneceria anônimo para sempre, já que muitos caçadores da guilda do Tigre Branco o tinham visto. Independentemente da opinião pública, sua identidade acabaria se tornando pública. Mas era totalmente possível adiar isso até um ponto que Suho quisesse. Jovem monarca, a ganância é forte. Se você quer transformá-lo em um soldado das sombras, então você deve se tornar mais forte. Eu entendo. É por isso que estou treinando, certo? Van Dong-soo já foi o soldado das sombras de seu pai, conhecido pelo nome de Grid. Para que Suho o transformasse em um soldado das sombras novamente, fosse quando eles se encontraram e lutaram um dia ou depois que a guilda do Tigre Branco o matou, as próprias estatísticas de Suho precisavam estar prontas. Habilidade: Extração de sombras nível 2. Autoridade sobre sombras. Não requer mana. Extrai mana de um corpo moribundo para criar soldados das sombras. A taxa de falha de extração aumenta proporcionalmente com os pontos de habilidade restantes do alvo e o tempo decorrido desde sua morte. Efeito de nível 2: Transformação de forma. A forma dos soldados das sombras pode ser transformada à vontade. Número de sombras extraíveis: 50 a 50. A extração de sombras tem uma chance de falhar.
Surro relembrou a experiência arrepiante no Egito quando ele tentou extrair a centopeia de areia dente de veneno e falhou nada menos que 2 vezes. Ele quase teve que desistir completamente porque a centopeia era forte demais para ele matar sozinho. Eu tenho apenas 3 chances de extração. Para extrair um caçador de rank S dentro desse número de tentativas, eu preciso me tornar muito mais forte do que sou atualmente. Foi por isso que Surro entrou na pirâmide de Amut novamente para fazer suas missões diárias e treinar para a técnica do corpo de ferro. Sempre que ele chegava na pirâmide, no entanto, ele sempre encontrava uma múmia que havia sido esquecida por todos, mas que ainda assim continuava um regime de treinamento solitário sozinho. Ah! Ha ha ha! É isso! Continue correndo! Suas pernas podem ter virado pó e sua espinha esmagada em pedaços, mas você ainda pode correr. A múmia correu pelo labirinto dentro da pirâmide, a risada aterrorizante de Amut ecoando ao fundo. Esta múmia era Lin Dojon. Seu corpo inteiro estava envolto nas bandagens da múmia enquanto ele passava pelo treinamento de Amut. Embora fosse chamado de treinamento, na verdade era mais próximo de tortura. Surro também estava repetindo uma rotina diária definida como sua missão diária, mas mesmo que a frequência fosse regular, a intensidade era sempre diferente. Amut estava manipulando o campo gravitacional para aumentar a dificuldade do treinamento de Surro toda vez que suas estatísticas aumentavam. Era por isso que Surro suportava dores severas todas as vezes. No entanto, ele era filho de Sung Jin-Woo, o monarca das sombras, e tinha o sistema de nivelamento para ajudá-lo. Isso significava que seu potencial era ilimitado. Dojon, por outro lado, era apenas um caçador de rank E comum. Suas habilidades físicas e regeneração eram apenas um pouco melhores do que as de um ser humano comum, pois ele era um dos caçadores mais fracos. Havia apenas uma habilidade especial a qual ele tinha acesso, e essa era correr. Você não precisa de flexões. Apenas corra e corra até estar à beira da morte. Na verdade, se você parar de se mover, eu vou literalmente te matar. Amut gritou. É. Sentindo a hostilidade genuína de Amut logo atrás dele, Dojon ficou mortalmente pálido. Ele já havia ultrapassado em muitos limites humanos. Mesmo com membros esfarrapados e um corpo que estava mais próximo de um cadáver do que de um humano vivo, ele continuou correndo sem descanso. Ele conseguiu sobreviver, mesmo assim. As bandagens ao redor de seu corpo eram um item maligno, ou melhor, útil, que impediria seu corpo de se despedaçar, mesmo que seus ossos fossem reduzidos a um pó fino e seus músculos e ligamentos fossem destruídos. Não acho que é assim que esse item deve ser usado, certo? Surro murmurou. O que você está dizendo? Candiaru fez esta obra-prima expressamente para este propósito. Amut disse, gargalhando. Você sabe de uma coisa? Eu gosto de assistir seres triviais lutando para se tornarem algo maior, assim como aquele. A maioria dos seres morrerá na tentativa. No entanto, com um olhar muito satisfeito em seu rosto, o crocodilo olhou para Dojon, que estava correndo pela pirâmide apesar de sua condição crítica. Sobreviver àquela dor, de qualquer maneira possível. Isso é força. Surro foi compelido a concordar. As palavras continham uma medida de verdade que ele não podia deixar de aceitar. Não importa o que alguém dissesse, Dojon continuava esse treinamento duro por sua própria vontade. Como resultado, os músculos de suas pernas estavam inchados, parecendo prontos para explodir. Ele havia conseguido isso sem nenhum sistema de nivelamento ou janela de status, ele simplesmente continuou a correr, movido por nada além da determinação de ficar mais forte. Vamos começar essa busca diária, disse Amut. Surro assentiu e logo seu treinamento começou. Atrás deles estava o soldado das sombras recém-recrutado, Armakan. Ele estava estudando o interior da pirâmide com olhos brilhantes. Não me diga. Este lugar é um dos de Candiaru.